caros amigos Fagner, Maiara, Eric, o nosso tema aqui é falar sobre os próximos 4 anos de administração Lula. As eleições terminaram de recente, todos nós acompanhamos apreensivos à espera desse grande resultado. O primeiro turno, Lula tinha 6 pontos adiante, isto corresponde mais ou menos a 6 milhões de eleitores que ele tinha já conquistado, a mais do que Bolsonaro no primeiro turno, e vimos no segundo turno uma margem muito cerrada de apenas 1 milhão e tal de votos. Queríamos saber de vocês, não sei se vai começar primeiro Maiara, ou Fagner, ou Eric, eu vou dar a liberdade de cada um de vocês tomar primeiro o microfone. Para vocês, como é que correu essas eleições? Como é que foram? Nós, a partir daqui, a partir da Europa, vi uma eleição muito aguerrida, muito encerrada, muitas declarações, até certo ponto, algumas falsas, algumas verdadeiras, várias sensibilidades se envolveram nessa campanha eleitoral. Qual é a vossa leitura? Então, foi uma eleição bem acirrada mesmo, voto a voto. Eu acho que contou muito a questão do que vivemos na pandemia, né? Em declarações então do então presidente em relação aos tantas mortes que tiveram, as falas em relação à questão da vacina, antivacina, né? Tudo isso foi um ponto-chave para contar contra, né, essa votação tão cerrada que foi, né? Nos últimos momentos, nós vimos aí também algumas declarações, até a questão do auxílio, né? Tivemos também essa parte, embora foi um presidente que no início da pandemia foi contra o auxílio, e aí na reta final ele dá um aumento, né? Ele aumenta, e aí a população já está naquela situação de extrema vulnerabilidade, e aí, se aproveitando disso, ele dá esse aumento, tem a votação para o aumento do auxílio, e eu não sei se vocês acompanharam, mas a gente aqui teve as filas imensas, né? O Brasil sofreu com isso, as filas imensas nos CRAs, por exemplo, na procura por esse benefício. É uma ajuda, mas é mais uma ajuda, sem um plano de governo maior para que a população brasileira pudesse sair dessa vulnerabilidade. E foi o que contou. São coisas que contaram para que nós pudéssemos ter esse resultado. Até o último minuto foi voto a voto, né? Mas essa falta de investimento, falta de diálogo com a população, e querendo ou não, nosso presidente Lula, ele tem isso, né? Ele é do povo, ele fala com o povo, ele tem o diálogo. A gente está vendo aí os líderes dos outros países, né? Já na comemoração, na parabenização da atuação do resultado. Então, eu acho que assim, foi de extrema importância esse olhar da população brasileira, e salvo o Nordeste, né? Que, como sempre, tem, graças a Deus, olhado assim para essa questão com todo amor e carinho, e por isso estamos aqui falando do nosso querido presidente Lula. Então, assim, é uma onda muito de violência, onde pregavam a família, aquele pátria, liberdade, família acima de tudo, e era totalmente o oposto, né? Pegando aqui no Brasil, falando dos 6 pontos de vantagem do primeiro turno,
o bolsonarista, o direita, se achava ganho no primeiro turno, então a fake news não teve tanta. Aí no segundo turno começou com esse, como a Mayara falou, auxílios, empréstimos de auxílio, que nunca existiu, empréstimos de auxílios, e aí até os próprios caminhoneiros aí com auxílio de R$ 1.000, e foi assim, uma ação desesperada, proclamou um aumento de salário mínimo de R$ 1.400 na reta final, sem um plano de governo para o futuro. Então, tudo isso se deu o acirramento do segundo turno, esse ponto de 6 pontos para achar para quase 2, né? Ou para menos de 2. Então, foi uma onda. Eu nunca vi, assim, apesar do pouco tempo de idade, a gente ter tanta violência por questão política no Brasil, né? Em termos democráticos, depois da democracia, quer dizer, se dividiu em 2 grupos, bolsonaristas e petistas, né? Ou lulistas. Mas, graças a Deus, venceu a democracia. Eu falava o seguinte, essa eleição no Brasil foi extremamente um divisor de águas. Eu acompanhei muito de perto o processo eleitoral, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e pude ver o quanto foi uma eleição totalmente diferente de todas que nós já participamos. Há 4 anos atrás, o atual presidente da República, o Bolsonaro, foi eleito presidente do Brasil, pregando a solução dos problemas de forma imediatista. Eu costumo falar, inclusive, que o presidente ele aflorou um sentimento que existe em muitas pessoas, que é um sentimento de ódio, um sentimento de fascismo, e transformou isso em um discurso de família, de pátria, de liberdade, de patriotismo, disfarçado na cabeça das pessoas e na sociedade. Na época, o nosso presidente Lula liderava todas as pesquisas. Se teve o mundo acompanhou isso, teve o que a gente chama de golpe, que levou o nosso presidente Lula para a prisão de forma injusta, com alguns processos ainda em andamento, e retirou ele das eleições de 2018. Nós colocamos na época o companheiro Haddad como candidato, foi derrotado pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro administrou esses 4 anos. Como a Mayara falou, foi visto por todos o desrespeito do presidente da República na pandemia que assolou o mundo. E, para além disso, o desrespeito dele com os direitos humanos, com as pessoas mais necessitadas. Mas ele conseguiu aglutinar no grupo dele um grupo de pessoas que via nele um cristão, um patriota, uma pessoa de família. E conseguiu iludir muita gente. Lula sai da prisão, volta, é nosso candidato, diante desse contexto, lidera todas as pesquisas. E se você prestar atenção, acho que o mundo acompanhou isso, Lula tinha tudo para ganhar no primeiro turno. No entanto, se criou no Brasil um tal de orçamento secreto que comprava prefeitos, vereadores, deputados no país inteiro. Se teve o auxílio emergencial, ou o Auxílio Brasil, que é uma continuidade do auxílio emergencial dado pelo governo federal, com um aumento significativo no processo eleitoral, iludindo as pessoas, um auxílio que ele coloca até dezembro, ou seja, independente de quem ganhar essa eleição, em dezembro acabaria, porque não está na lei orçamentária dos próximos anos. E ele pregou extremamente o ódio, utilizou as igrejas evangélicas sobre tudo. Então, o Brasil, o resultado das eleições deixa muito claro que a gente tem que ficar atento. O presidente Lula falou ontem no seu pronunciamento que nós vamos precisar trazer a paz de volta ao país. A gente vê que ele pregou o ódio, a gente vê que ele continua a pregar o ódio. Se nós prestarmos atenção, as pessoas ficam muito tranquilas, porque o presidente até agora não se posicionou, não se pronunciou. Isso é preocupante, porque desde que a gente vive na democracia, é natural que quem ganhe faça seu pronunciamento e quem é derrotado nas urnas também se posicione, cumprimente o novo presidente, fala o que pensa. Até o momento ele não falou. Enquanto isso, as vias do nosso país estão sendo interditadas por pessoas ligadas a ele. Porque ele não pode ir para a televisão ou para as redes de comunicação dizer que não concorda com o resultado das eleições. Ele não pode fazer isso. Ele não tem coragem de dizer que concorda. Então ele fica em silêncio e dá autonomia para que o povo dele vá para a rua contestar as eleições e criar um mal-estar social no país. Isso me preocupa. Então,
A preocupação maior hoje, Aldo, Maiara e todos que estão aí, e a todos que estão nos acompanhando no mundo, é a gente conseguir entender que as eleições passaram e que agora Lula é presidente de todos os brasileiros, independente de quem ganhou ou não. A gente precisa tirar esse ódio que contaminou todo o processo eleitoral. A campanha eleitoral no Brasil foi um negócio preocupante, foi um negócio triste de se ver em muitos momentos, porque era ódio. Eles utilizavam a igreja, utilizavam facções, utilizavam armas. Era horrível. Eu nunca vi, eu sou cristão, sou católico, e tenho muito respeito por todas as religiões. Mas eu acho que religião é o lugar de se falar de Deus. E se utilizou religião no Brasil para fazer política. Se utilizou religião no Brasil para pregar o ódio, para dizer que o presidente era um representante do Supremo Todo-Poderoso, nosso Deus, aqui na Terra. E isso fez com que nós tivéssemos uma eleição acirrada, mas que, graças a Deus, venceu a democracia. E eu costumo dizer que é um encontro do povo brasileiro com a democracia de volta.